No episódio de hoje, nós vamos falar sobre início, meio ou fim. Qual etapa de todos os processos da vida você se sente mais confortável em fazer? Você é do tipo de pessoa que gosta de iniciar coisas? Você é do tipo que gosta de dar prosseguimento? Ou você é do tipo que gosta de finalizar ou de transformar aquilo que você tem em mãos? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Pílulas de Conhecimento. Aqui você recebe doses de informação para compreender melhor os seus questionamentos e o seu propósito nesse universo. Meu nome é Sandra Salles, eu sou astróloga Carmen. Você pode estar se perguntando, mas como assim início, meio e fim? Tudo que nós fazemos na vida tem início, meio e fim. E cada pessoa tem características específicas para esse tipo de etapa da vida. Então, algumas pessoas são mais voltadas para iniciar coisas, outras são mais voltadas para dar prosseguimento a alguma coisa que alguém já iniciou ou que elas mesmas iniciaram, mas que precisa de persistência para dar continuidade àqueles processos, ou você prefere finalizar e transformar as coisas? Então, essas são características que no mapa, na análise do mapa, nós analisamos em relação à quantidade de planetas que estão nos signos cardinais fixos ou mutáveis. Um outro vídeo anterior, eu falei sobre as qualidades dos elementos, né? O que significa você ter no seu mapa muitos planetas nos signos de fogo, muitos planetas no signo de terra, muitos ou poucos em signos de fogo, em signos de terra, em signos de ar e em signos de água. Então, isso significa determinadas características que nós temos na nossa personalidade. Então, quando a gente faz essa análise, né, a gente olha para todos os planetas do mapa, faz uma continha lá e vê se a pessoa tem mais planetas em signos de fogo, de terra, de ar ou de água. Mas isso eu já falei no outro vídeo, e aí quem quiser assistir, dá uma olhadinha lá, que tem um vídeo todo sobre esse assunto. E aí me perguntaram se eu não ia falar das qualidades de cardinal fixo e mutável. Então esse é o conteúdo do vídeo de hoje, né? Primeiro vamos definir, né, o que são essas qualidades, tá? Os signos têm os seus elementos e cada elemento tem um signo que é cardinal, um signo que é fixo e um signo que é mutável. Então, por exemplo, do elemento fogo, nós temos os signos de Áries, Leão e Sagitário. Então, o signo de Áries é um signo de fogo, mas de qualidade cardinal. O signo de Leão é um signo de fogo da qualidade fixo. E o signo de Sagitário é um signo de fogo da qualidade mutável. E por isso, embora façam parte do mesmo elemento, eles têm características diferentes. E isso significa o quê? Que o signo de Áries tem mais impulso para iniciar as coisas. O touro, por ser um signo fixo, tem mais habilidade para persistir e seguir adiante, prosseguir em qualquer etapa, ou em projeto, numa fase da vida. E o signo de Sagitário é o fogo mutável. Então, é aquele que transforma, que muda. E daí, uma característica forte do signo de Sagitário é essa de estar sempre, de gostar de mudanças, de fazer mudanças e de levar mudanças para a sua vida e para aquilo que ele se propõe a fazer. Então, quando nós fazemos essa análise do mapa, nós pegamos os mesmos planetas que a gente considerou lá na contagem de fogo, terra, ar e água e vamos ver se esses planetas estão em signos cardinal, fixo ou mutável. Isso significa o que na prática? Tá? As pessoas que têm no mapa vários planetas em signos cardinais, e os signos cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, que são os signos naturais das casas 1, 4, 7 e 10. Esses signos, cada um no seu elemento, eles têm qualidades de ação, todos são signos de ação, signos de atitude,
e eles são muito bons para começar etapas, né? E cada um no seu elemento. E aí, as pessoas que têm muitos planetas em signos cardinais, elas têm muita capacidade, né? Ou elas têm uma boa capacidade de iniciar coisas. Ou, se o número é muito grande, eu sempre desconfio quando essa conta dá um número muito alto. Por quê? Porque, nesse caso, a pessoa veio para essa vida com o desafio de desenvolver essas capacidades em si. Tá? E aí você vai me perguntar, mas o que é um número alto, o que é um número baixo, o que é um número bom? Então, da mesma forma que nós contamos lá os planetas nos elementos, e que a soma total dá 24, no caso das qualidades é a mesma coisa. Só que elementos nós temos 4, e aí o equilíbrio seriam 6 pontos em cada elemento. 6 pontos em fogo, 6 pontos em terra, 6 pontos em ar e 6 pontos em água. Mas como nós temos apenas 3 qualidades, então essa conta passa para 8. Ou seja, um equilíbrio seria 8 pontos em cardinal, 8 pontos em fixo e 8 pontos em mutável. Mas o equilíbrio normalmente é uma coisa mais difícil de a gente achar quando está analisando um mapa. É mais comum que as pessoas tenham mais de uma qualidade do que de outra qualidade. E aí, quando esse número é mais ou menos equilibrado, então, se cada um deveria ter 8, um tem 10, o outro tem 8 e o outro tem 6, então está razoável ainda. Agora, quando você pega um que tem 17, o outro tem 0, e o outro ficou com os pontinhos que sobraram aí, né? 24 menos 17, 7 pontos. Esse desequilíbrio, não é que torna-se um desafio na vida da pessoa. Então, quando você tem a mais de um, para começar aqui, né? Da mesma forma que os elementos, se tem muito em um, está faltando no outro. Então, é sempre assim. E aí, o desafio é tentar equilibrar. Se você tem muito, né, um número muito alto, isso pode indicar duas coisas: que você não desenvolveu aquela qualidade em vidas passadas, e aí nessa vida você veio com muitos planetas numa mesma qualidade para desenvolver essa qualidade na sua, né, na sua personalidade. Então, desenvolver aquela capacidade, seja de iniciar, seja de meio do caminho, seja de finalizar, né? Ou você, em vidas passadas, teve oportunidade de desenvolver, mas desenvolveu e usou da forma errada. Usou de uma forma negativa e não de uma forma positiva. Então, aí você volta com essa quantidade de planetas em uma determinada qualidade para aprender a lidar de uma maneira correta com aquela qualidade, para usar aquilo de forma positiva, tá? Então, quando a gente tem muitos planetas na qualidade cardinal, uma pessoa que tem muitos planetas na qualidade cardinal, eu vou considerar aqui que ela já começou esse aprendizado, ela já está caminhando nessa direção e que ela já tem, né, as características dessa qualidade entronizada em si. Então, mas de qualquer forma, eu vou falar das duas possibilidades, né? Então, se ela tem muito cardinal, ou ela já é, ou ela está desenvolvendo a capacidade de iniciar projetos, iniciar etapas na sua vida, de começar qualquer coisa. E começar normalmente exige um pouco de coragem, um pouco de autovalorização, você ter confiança, autoconfiança. Sempre que você vai começar algo novo, as pessoas que não têm muito planeta cardinal no mapa, né, ela tem uma certa dificuldade de começar, se sente insegura, se sente não preparada para aquilo. Então, quando a pessoa tem o cardinal, quando ela tem vários planetas, ou ela já tem essa qualidade, ou ela está desenvolvendo essa qualidade de iniciar novas etapas na vida. Então, ela tem coragem para iniciar uma nova etapa, ela tem
aquele ímpeto de dar esse passo, de começar uma coisa nova, ela não tem receio de começar uma coisa nova, mesmo que ela tenha um pouco, ela se desafia a fazer aquilo, ou porque ninguém nunca tentou, ou porque ela precisa tentar, ou porque ela está se desafiando. Então, quando eu disse que ninguém nunca tentou, é uma pessoa que vai, por exemplo, iniciar uma coisa que ninguém nunca fez antes. E aí ela pode se desafiar a fazer aquilo e ela tem o ímpeto para fazer aquilo. Então, o fulaninho que fez pela primeira vez, eu hoje estou na cabeça com uma reportagem que eu vi na TV, a menina que surfa ondas gigantes. Então, tem uma pessoa que está lá, uma mulher, né, que está lá no topo porque ela tem coragem, porque ela vai, e aí outras pessoas depois seguem aquele exemplo. Se ela conseguiu, eu consigo também, e daí é todo mundo que tem coragem de fazer isso? Não, mas tem pessoas que têm esse ímpeto de fazer uma coisa nova, de iniciar uma etapa nova. Então, as pessoas que têm uma boa quantidade de planetas em signos cardinais, ela tem essa capacidade em si de se desafiar e começar uma coisa nova na sua vida. Então, se resolver mudar de cidade, vou mudar para uma outra cidade, quer começar uma vida nova, fazer uma coisa que ela nunca tinha feito antes, ela tem em si essa capacidade de começar essa etapa nova na vida, de começar esse novo capítulo, de fazer uma coisa que ela não fez ainda. Então, estou falando de mudar de cidade, mas pode ser, às vezes, eu resolvi mudar de profissão. Você vai começar uma coisa nova, uma coisa que você não fez ainda. Então, é todo mundo que tem essa coragem, ou essa capacidade, ou essa segurança de fazer isso? Não é. Então, as pessoas que têm uma boa quantidade de planetas em signos cardinais no mapa, repetindo, signo de Áries, signo de Câncer, signo de Libra e signo de Capricórnio, tem essa capacidade em si de iniciar coisas novas. Então, são pessoas que normalmente lideram outras, porque ela tem esse ímpeto, são boas para iniciar novas tarefas, aquela pessoa que meio que desbrava o caminho para as outras que vêm atrás seguirem. Então, sim, são desbravadores, são pessoas com essa capacidade. Agora, se ela tem muitos planetas em signos cardinais, vai faltar nas outras qualidades, tá? Se passar de 11, 12, os outros vão ficar meio capengas. E às vezes faltam nas outras duas qualidades e às vezes falta uma só. Ela tem uma quantidade muito grande em uma qualidade, por exemplo, o cardinal, uma qualidade um pouquinho, né, no fixo e nenhum imutável, ou um pouquinho imutável e nenhum no fixo. E daí isso vai acrescentando na personalidade da pessoa algumas características. Então, se ela tem muito cardinal e falta, por exemplo, planetas na qualidade fixa, duas possibilidades. Ou ela já desenvolveu essa qualidade em vidas passadas e agora ela tem uma boa capacidade para fazer isso, ela não precisa mais desenvolver essa qualidade, porque aquilo já faz parte dela e ela segue a vida dela numa boa, e aqui ela trouxe uma outra qualidade para desenvolver, ou falta mesmo porque isso passa a ser um desafio, faz parte da trajetória, do propósito dela, enfrentar esse desafio de não ter essa qualidade no seu mapa, tá? De não ter essa qualidade na sua personalidade. Então, se falta, por exemplo, o fixo, né, planetas em signo fixo, ela não tem a persistência para seguir adiante naquilo que começou. Então, o cardinal é essa qualidade que dá às pessoas a capacidade de iniciar as coisas, de começar etapas novas na vida e começar qualquer coisa na vida e qualquer nova tarefa e se desafiar. Quando a pessoa tem muitos planetas em signos fixos, e os signos fixos são Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Não basta ter
Sol em um desses signos ou a Lua em um desses signos. Eu estou falando aqui de uma quantidade grande. Você precisa ter vários planetas e, nesse caso, a gente conta também com o signo ascendente. Então, se você tem, por exemplo, um ascendente em Aquário, mais o Sol em Escorpião e a Lua em Leão, nossa, só isso aí já dá um número alto, vão dar 12 pontos em signos fixos. Isso sem contar que se você tem um Sol em Escorpião, muito possivelmente você pode ter a Vênus e o Mercúrio também em Escorpião. E aí, se for o caso, vai contar mais pontos ainda, fora os outros planetas, tá? Então, quando a pessoa tem muitos planetas, né, e ascendente em signos fixos, essa é uma pessoa que tem uma boa capacidade de persistir e de levar adiante, de prosseguir nas tarefas, nas situações da sua vida. Ela pode não ter muito, ou pode já ter adquirido, a capacidade de iniciar, mas uma vez iniciado, ela tem a persistência para seguir naquele caminho e levar adiante aquela etapa, aquela fase da vida, aquela tarefa, até tarefas do dia a dia, tarefas da nossa vida, tarefas do nosso trabalho, que precisam de resistência, de persistência, de você insistir naquilo para que aquilo dê certo, né? Então, quando você começa uma coisa nova, nem sempre aquilo vai dar certo da primeira vez. E eu estou falando de qualquer coisa. Vai fazer um bolo, né? Se você pegou uma receita nova de um bolo que você nunca fez antes, e aí você, vou fazer esse bolo. E se é uma pessoa que tem muito signo cardinal no mapa, ela vai lá, pega a receita, pá, vamos fazer, pegou a receita, pegou todos os ingredientes, foi lá, ela tem o ímpeto de começar, de pegar uma coisa nova para fazer. Só que aí alguma coisa deu errado. Bateu os ovos de uma maneira, não bateu o suficiente, bateu demais, alguma coisa, ou abriu o forno no meio do negócio, o bolo solou. E aí, se ela tem pouco fixo no mapa, ela vai dizer assim, não vai dar certo. Pronto, vou passar para outra coisa, quero fazer outra coisa agora. Isso aqui já deu. Ela não tem a persistência ou a capacidade de insistir naquela tarefa. Já se é uma pessoa que tem bastante, uma quantidade boa de planetas na qualidade, né, nos signos fixos, tem essa qualidade do fixo, ela tem a persistência para insistir, persistir naquela tarefa, naquela aventura, naquela, seja lá o que for, naquela fase da vida, até que aquilo dê certo. Então, ela tem essa resistência. Agora, toda qualidade tem seu lado positivo e seu lado negativo. Do cardinal, como eu falei, ele tem o ímpeto de começar, mas ele não tem muita paciência para persistir. Já o fixo, quando a pessoa tem muitos planetas no elemento fixo, ela tem essa resistência, ela tem essa persistência de dar prosseguimento, mas ela pode ser resistente a mudanças, porque ela gosta daquilo que ela já, né, porque se ela já se habituou com aquela tarefa, com aquela fase da vida, com aquela situação, com aquele trabalho, ela não quer mudar, ela não quer começar outra coisa nova. O negócio dela não é começar, o negócio dela é fazer aquilo que já foi estabelecido antes. Então, ela não quer mudar para uma coisa nova, ela não quer finalizar aquilo, ela quer seguir naquele caminho. Então, muitas vezes, as pessoas que têm muitos planetas em signos fixos, ela tem uma característica que o pessoal chama de teimosia. São um pouquinho teimosos, sim. Por quê? Porque ela não quer mudar, ela não quer fazer diferente, já aprendeu a fazer. Se eu já sei fazer esse prato de comida aqui, que é dessa maneira, eu já tenho essa receita que dá certo, para que eu vou tentar uma coisa nova? Para que eu vou inventar a roda? Já tem alguém que fez, então eu vou continuar fazendo isso que alguém já foi lá e já desenvolveu. Então, se eu já sei fazer dessa maneira, eu vou continuar fazendo dessa maneira. Só que aí ela não dá oportunidade de experimentar outra coisa, de fazer uma coisa diferente, de fazer de um modo diferente, né? Às vezes até aquela pessoa que
vai para o trabalho todo dia pelo mesmo caminho. Ela faz sempre a mesma rota, ela nunca muda nem de calçada. E aí, isso tem o seu lado bom, mas sempre tem o seu lado ruim, porque a gente está em constante evolução na vida, não é? Então a gente precisa também se adaptar às mudanças ou aceitar coisas novas. Então é sempre bom, né? O ideal seria que todos os mapas tivessem essas qualidades em equilíbrio, mas isso já é um pouco mais raro. Quando eu encontro uma pessoa que tem um mapa assim, tudo equilibrado, eu dou os parabéns. Eu falo, olha, isso aqui pelo menos é uma grande ajuda, porque a pessoa já tem aquelas qualidades em equilíbrio, então ela consegue começar, dar prosseguimento e finalizar de boa, sem muitos entraves, né? A última qualidade é a qualidade mutável, né? A qualidade mutável dos signos, cada um no seu elemento, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, que são os signos mutáveis. De novo, não basta ter o Sol ou a Lua ou o ascendente para que a pessoa tenha todas essas características. Tem que ter vários planetas ou muitos pontos, 8 para cima, né, na soma de todos os planetas, para que a pessoa tenha essa habilidade desenvolvida, né? Então, as pessoas que têm muitos planetas, né, que têm uma quantidade boa de planetas na qualidade mutável, ela tem uma boa capacidade de finalizar as coisas. Então, o cardinal começa, o fixo ele prossegue naquele caminho e os signos mutáveis eles finalizam. E eles finalizam as etapas, eles são os signos responsáveis por finalizar as coisas, né? E por dar assim, como se estivesse embrulhando o presente, né? Produziu aquele negócio, né? O cardinal foi lá, teve a ideia, o fixo produziu e o signo mutável embrulhou para presente. Então, ele embrulha, ele conclui as coisas. Então, são signos muito bons para concluir etapas na vida, concluir tarefas, concluir etapas. E ele tem essa habilidade de finalizar e também de mudar e de transformar as coisas, porque os signos mutáveis são exatamente o signo das mudanças. Então, a pessoa que tem muitos planetas na qualidade cardinal, digamos que ela saiba pintar um quadro. Você dá uma tela em branco para ela, nossa, ela já imagina, ela vai lá e começa, rabisca e pinta e faz, ela cria do zero as coisas, né? Já as pessoas dos signos mutáveis, ela prefere pegar uma coisa já feita e ela olha para aquilo, isso aqui ficava melhor assim, assim, assado. E ela vai e transforma aquilo, né? Então, arquitetos que gostam de fazer reformas em vez de construir do zero, isso é muito interessante. Gosta de pegar alguma coisa que já existe e transformar. Reciclagem, são assuntos de signos mutáveis, né? Transformar alguma coisa em outra coisa. Então, eles são signos muito bons para transformar, para mudar, para finalizar e, principalmente, são signos que se adaptam às mudanças, que se adaptam a novas circunstâncias, que se adaptam a qualquer situação em que se encontrem, diferente dos signos fixos, que têm dificuldade de mudar, que são aqueles teimosos, como eu falei, né? Que ele quer ficar naquilo que já é conhecido. O mutável não, ele quer mudar, ele se adapta às mudanças. O problema é que quando a pessoa tem muitos planetas em signos de qualidade mutável, que tem essa habilidade para se adaptar às circunstâncias, a questão é que, se for uma concentração muito grande, ela tem dificuldade de permanecer no mesmo lugar ou na mesma situação, ou levar adiante uma coisa que já está consolidada, porque ela vai querer mudar, ela quer transformar aquilo, assim como os cardinais. Quem tem muito cardinal
também não gosta de ficar parado, ele gosta sempre de uma coisa nova, ele gosta sempre de ter uma novidade na vida, ele gosta de estar sempre começando uma coisa nova ou melhorando, passando por uma nova etapa, desbravando um novo mundo, uma coisa ainda desconhecida. E o mutável, ele quer encerrar com aquilo e passar para a próxima também, porque logo depois de um mutável vem outro cardinal. Então, enquanto o do meio, né, que é o fixo, os signos fixos, eles ficam na mesma posição, e isso tem seu lado bom, seu lado ruim, o mutável também tem a instabilidade dos signos mutáveis, né? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes são signos instáveis, porque eles se adaptam, mas eles também mudam o tempo todo. E aí eles não se fixam muito, eles não se prendem muito, justamente porque eles estão querendo encerrar uma etapa e começar outra. Então, quando a pessoa tem muita quantidade de, né, muitos planetas na qualidade mutável, ela pode ser instável e ela pode mudar muito e você às vezes não conseguir acompanhar o ritmo daquela pessoa, porque ela está sempre mudando. E aí se tornam pessoas imprevisíveis. Você não consegue muito prever o que ela vai fazer depois, porque ela está sempre mudando alguma coisa. Então, todas as qualidades têm as suas características positivas e negativas. E isso é para a vida, tá, gente? Os signos são assim, tem o lado luz e o lado sombra, os elementos são assim, tem as qualidades positivas e negativas, os planetas têm a sua energia também que vibra, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tudo no nosso mapa é como se fosse uma balança. Tem dois pratos, você tem dois pesos e eles precisam estar sempre buscando o equilíbrio. Por isso que nós estamos sempre buscando o equilíbrio. Então, quando você tem um excesso em alguma coisa, né, seja um elemento do mapa, seja uma qualidade do mapa, cabe a você buscar o equilíbrio daquilo. Então, quando o número é muito alto, né, quando, nessa soma que a gente faz, o número é muito alto, eu sempre acho que a pessoa ainda está desenvolvendo aquela qualidade. Então, ela tem que buscar desenvolver aquela qualidade com um equilíbrio para não deixar a balança desequilibrar. Mas, de qualquer forma, a melhor coisa que você tem a fazer é ter essa consciência, saber o que é que está faltando e o que você precisa corrigir. Então, eu tinha uma aluna que ela dizia que ela tinha esse problema na vida dela porque ela sempre começava coisas e largava pelo meio. Ela não tem a persistência que a falta ou do elemento terra ou da qualidade fixa para fazer com que a pessoa persista naquilo. E daí ela fica mudando, 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 mudando. Só que quando você muda demais, você não tem um tempo hábil para executar alguma coisa com início, meio e fim. Então, mudar é necessário, faz parte, evoluir faz parte da nossa vida, né? Mas a gente tem que prestar atenção qual é esse ritmo da mudança. Está sendo muito rápido? Será que deu tempo de você terminar a etapa anterior, a tarefa anterior, a fase anterior? Será que deu tempo? Né? Será que você se permitiu começar alguma coisa, prosseguir naquilo, ir até o fim e finalizar aquela história antes de começar outra? Então, quando você sabe que você já tem a falta dessa qualidade, você se policia para persistir, saber assim, não, eu preciso persistir nisso. Quando falta o cardinal, e você tem aquela dificuldade de iniciar as coisas e aí fica paradão, não consegue dar um passo diferente na sua vida, começar uma etapa nova na sua vida, você, com a consciência disso, você deveria, pelo menos, se esforçar para dar esse primeiro passo, sabendo, né, que depois que você começa, vem lá as outras fases que você já está mais acostumada.
Então, se você é muito fixo e você tem dificuldade de dar o primeiro passo, tenha consciência de que depois do primeiro vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e que aí você vai estar mais confortável. Então, você pode se desafiar a iniciar coisas novas na sua vida, se essa é a debilidade do seu mapa. E se falta, né, tem muito fixo e falta mutável, a sua dificuldade é de aceitar as mudanças, é de entender as mudanças, então você vai de novo trabalhar isso para que você encare essa mudança como uma fase natural da vida, porque o mundo não é estático, a nossa vida não é estática, nós não somos estáticos, por mais que pareça que você todo dia é a mesma coisa, você não é. Todo dia você se modifica um pouquinho, ou pelo menos está um diazinho mais velho, isso já é alguma mudança, e aceitar que a vida continua mudando e que a gente precisa acompanhar essa mudança para não ficar muito rígido, porque essa rigidez pode causar problemas para você, até problemas físicos mesmo, né? De se enrijecer demais e ficar com problemas de mobilidade. Então, todas as qualidades, né, do cardinal, do fixo imutável, a gente precisa equilibrar na nossa personalidade. Então, se você tem excesso de um falta o outro, aquele que está faltando, você precisa analisar. Se falta é porque eu já aprendi isso antes? Será que eu tenho essa qualidade? Será que eu consigo? Né? Por exemplo, no cardinal, falta cardinal no seu mapa, mas você não tem problemas em começar etapas novas na sua vida, você não tem essa insegurança, você não tem problema nenhum em iniciar tarefas, isso significa então que você já adquiriu essa qualidade. Mas se você para pensar e avalia e vê, não, eu realmente tenho dificuldade de começar uma coisa nova, aí você precisa trabalhar isso, né? Tipo, exercitar mesmo, de começar coisas novas, de exercitar esse raciocínio para coisas novas. Pega lá uma telinha de pintura e tenta pintar um negócio a partir do zero, ou projetar qualquer coisa a partir do zero, começar qualquer coisa a partir do zero, sem que ninguém esteja te dando passo a passo, entendeu? Exercitar esse início. Da mesma forma, né, se falta fixo, exercitar a sua persistência, a sua resistência para levar as coisas adiante. Se falta mutável, exercitar a sua capacidade de lidar com as mudanças. E daí tentar buscar esse equilíbrio. A Ângela gosta de fazer mudanças. Então, isso significa que ela tem mais planetas em signos mutáveis, o que é bem legal. Eu também sou muito a favor dos mutáveis, eu também tenho muito mutável no meu mapa. E eu acho que no mundo em que a gente vive, né, as pessoas que têm muitos mutáveis no mapa se adaptam com mais facilidade, porque atualmente o mundo está muito mais mutável do que estático, né? Então, a pessoa que tem uma capacidade, né, para lidar com as mudanças, ela se choca menos com as turbulências do mundo, né? E principalmente porque tem também uma capacidade de conseguir entender o fim das coisas, né? Que tudo acaba. Porque o mutável é isso. Se vai começar uma coisa nova, para uma coisa nova começar, uma etapa nova começar, alguma etapa tem que acabar, né? Você não pode deixar pela metade. Então, saber lidar com essa questão de entender o fim das coisas, isso eu acho que no mundo atual isso é muito positivo, né? Muito positivo. A Açúcar está dizendo, eu começo bem, mas adapto bem as mudanças. Acho que tem dificuldade na manutenção. A parte de resistir e levar adiante, né, alguma coisa que já foi iniciada. Bom, se você tem essa dificuldade de persistir, o único problema é ver que consequências que começar e finalizar pode ter na sua vida sem você dar o tempo necessário para aquela situação amadurecer, né? Porque esse tempo do fixo, né, dos signos fixos,
é o tempo de maturação das coisas. E aí, às vezes, pode não estar dando tempo de maturar as experiências, as energias, antes de mudar logo para outra coisa, né? Então, prestar atenção nisso. Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu vou agradecer a presença de todos, agradeço também aos comentários, a participação de todos. Fiquem com Deus. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.